Olá, gente! Olha, eu mais uma vez aqui, né, com nossos vídeos desse mês de maio, né, que eu disse pra vocês que ia estar trazendo, com vários temas. E hoje eu quero trazer pra vocês alguns sinais, né, de autismo do João, né, que a gente, quando começou nesse processo de descoberta e tudo. Antes de tudo, eu quero pedir para você curtir, para você comentar e compartilhar esse vídeo, né, com outras mães, colocar nos stories de vocês, compartilhar para levar informação para outras mães que também estão nesse processo de descoberta, né. Antes de tudo, falar também que o autismo é um espectro, então não existe nenhum autista igual ao outro. Os sinais que meu filho tem, pode ser que não tenha outra criança autista, pode ser que tenha alguns parecidos, mas não iguais. E eu vou falar de uma forma mais básica, porque eu não sou formada, não sou pedagoga, não sou psicóloga, não sou fonoaudióloga, eu sou apenas mãe. Então eu não tenho como falar de uma forma técnica, mas eu tenho certeza que o vídeo vai ajudar muitas mães, trazendo um pouco de informação, certo? Então, o primeiro sinal que eu quero falar para vocês do João é a regressão. O João, ele, por volta assim, de 2 anos, 3 meses, a gente começou a perceber uma regressão nele, porque o João, ele com 2 anos, ele falava as cores, os números, ele contava de 1 até 10, tanto em inglês como em português. Ele falava o alfabeto, falava o nome de alguns animais. Como eu já tinha falado no outro vídeo, isso não era uma fala, era como se fosse uma imitação dos vídeos que ele assistia. Mas ele falava, né, as cores, os números, os animais, o alfabeto. E com 2 anos e 3 meses, mais ou menos, a gente foi percebendo que ele não falava mais, né. Uma coisa muito importante foi que o papai e a mamãe, ele totalmente esqueceu. Com os 2 anos e 3 meses, eu comecei a perceber que ele não estava mais chamando papai e mamãe. Ele trocou o meu nome, o nome do pai dele, por um nome de desenhos. Ele, com 2 anos e 3 meses, começou a me chamar de Abadinha, que era a baratinha do desenho, da baratinha, da música Baratinha. E o pai dele de Guinguim, que era o Pinguim, que ele via nos desenhos. Ele começou com essa regressão, e foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ele não dançava mais a música do Pichão Amarelinho, ele cantava toda a música, ele gesticulava, e isso ele não fez mais, ele regrediu. E isso foi um dos sinais que chamou muita atenção a gente, essa questão da regressão. Parece que foi feita assim, uma limpeza na mente dele, que ele esqueceu totalmente. Outro sinal foi a questão de não interagir. O João, a gente chamava ele pelo nome: João, vem cá, João, ei, João, e ele não olhava. Parecia que eu tava falando com a parede. João, olha pra mamãe, João, ei, João, vem cá, João, e nada, ele não olhava pra gente, não olhava de jeito nenhum, sabe? Parece que ele não tava escutando a gente, só que eu chamava ele pelo nome e eu, meu Deus, será que ele não tá escutando? E foi um dos sinais também que a gente percebeu, né? Outra coisa, ele me usava como instrumento para o que ele queria. Se ele quisesse água, ele saía me puxando até o bebedouro, me puxando pela mão para me levar até o bebedouro. Se ele quisesse, por exemplo, tava um desenho na televisão e chegava uma propaganda, aí ele me levava até o controle para me mudar, a tirar aquela propaganda para voltar o desenho. Então tudo que ele queria, ele me usava, ele me saía puxando, tanto eu como o pai dele, nos usando como instrumento para o que ele queria, certo? Outra coisa é o apego à rotina. Por exemplo, a gente ia pros cultos, né, de terça, de quinta, de domingo, e como a gente não tinha transporte, a igreja era um pouco longe, a gente levava ele no carrinho dele, botava ele no carrinho e empurrando. Aí toda vez que a gente ia, era no carrinho. Se por acaso alguma vez a gente fosse ou de carro ou a pé, ele não queria ir, ele só queria ir no carrinho dele. Então várias das coisas que ele tinha um apego à rotina. Por exemplo, se ele é acostumado só comigo e o pai dele em casa, chegava outra pessoa pra dormir ou então pra passar o dia, ele ficava assim, tipo tendo crise. Então era uma rotina que ele tinha. Então ele era muita, ele ainda é
apegado a essa rotina, sabe? Tudo pra ele é rotina. Outra coisa é a seletividade alimentar. O João, ele até 2 anos, ele só comia tudo passado, até depois de 2 anos. Se era uma sopa, tinha que ser passada. A gente fazia a sopa, eu tentava ainda machucava com um garfo, mas na hora que entrava ele provocava. Tinha que ser bem passado no liquidificador. Ele só queria tomar suco, mingau e a sopa. Mas agora ele já tá comendo tudo, graças a Deus. Mas foi com muito estímulo. Foi estimulando, fui tentando até conseguir. Mas até 2 anos, 2 anos e 3 meses, era tudo passado. Até hoje ele ainda tem algumas seletividade alimentar. Ele gosta mais de comida molhada. Se tiver, por exemplo, assim, uma comida que tiver um pimentão vermelho, ele não quer, ele quer que eu tire. Se tiver alguma coisa de uma cor em vermelho, ele não quer. Então ainda tem, mas é menos do que ele tinha, mas ainda tem um pouco de seletividade alimentar. E as estereotipias, né? As estereotipias são esses movimentos, né, que ele faz com os braços, em momentos que ele tá muito agitado, ou então quando ele vê um desenho na televisão que ele gosta muito, ou então se ele tá num lugar que tem muita gente, muito barulho, muita iluminação, na igreja ele sempre faz, ou no shopping, quando ele vê alguém que ele gosta. Então quando ele tá irritado, ele faz esses movimentos, sabe, com as mãos, muitos esses movimentos bem fortes com as mãos, são as estereotipias. E outro sinal é a questão dessa repetição da fala, né, que chamam de ecolalia, né? Por exemplo, quando a gente dizia assim, João, você quer água? Aí ele falava assim umas 5 vezes, quer água? Ele ficava repetindo o que eu falava, quer água, quer água, quer água. Eu dizia, João, você quer suco? Ele quer suco. E outra coisa assim, por exemplo, ele assiste um desenho, aí depois que ele assiste, quando é no outro dia, ele fica repetindo várias vezes o que ele viu naquele desenho. E outro sinal também do João é a questão de ele associar muitas coisas à imagem, né? Assim, por exemplo, eu estou dando exemplos para poder ficar melhor para vocês entenderem. Como eu não tenho essa linguagem técnica, aí fica melhor para mim falar para vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem atual. O João, ele estava assim, muito viciado em celular, né? Muito viciado, e eu senti que aquilo estava prejudicando ele. E toda vida que eu pegava o meu celular, meu celular tinha uma capinha rosa bem forte. E aí toda vez que eu pegava o meu celular, ele não deixava, ele queria que eu desse ele para ele assistir os animais. E ele, na hora que eu pegava, ele dizia que é animais, que é o celular. Quando ele falava que é animais, eu já sabia que era o celular. Aí ele ficava chorando, se batendo, porque eu não queria dar o celular pra ele. Aí eu tinha que dar. Eu não pegava mais nem no meu celular. E aí eu tive uma ideia. Eu fui na loja, comprei uma capinha diferente pro meu celular, uma capinhazinha azulzinha bem clarinha. Gente, impressionante. Eu cheguei em casa, aí eu peguei e coloquei o celular em cima da mesa com outra capinha. Parece que quando ele viu, ele entendeu que aquilo não era um celular. É impressionante como ele associa muito assim, as coisas à imagem. Ele associava ao celular aquela capinha rosa. Eu troquei de capinha, foi instantâneo. Ele esqueceu que aquilo era um celular. Outra coisa, por exemplo, se a gente comprou uma pizza, aí a gente acaba a pizza, ele fica chorando querendo mais, ele só entende que aquela pizza acabou quando você abre a caixa e mostra que não tem nada dentro. Ou um refrigerante, ou um suco, ele só entende que aquilo ali acabou quando você mostra que tá seco. E outra coisa, quando a gente vai pra igreja, a gente mostra, diz assim, João, vamos lá pra igreja, a gente mostra a igreja. João, vamos pra casa, a gente mostra que a gente vai pra casa, mostra a casa pra ele. Então ele associa, é como se fosse uma linguagem visual dele. Ele entende muitas coisas pela questão visual, certo, gente? Então esse foi alguns, né, dos sinais que o João tem, né, de autismo. E eu creio que
você que está assistindo esse vídeo, que tá com suspeita que seu filho seja autista, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa compartilhar esse vídeo para estar ajudando outras famílias. Assim como eu também fui ajudada com vídeos da época que eu tava desconfiando, né, que o João é autista. Então, gente, muito obrigado e tchau.